Olá, meus queridos alunos do nono ano, aqui é a Proeline de Geografia. Na videoaula de hoje, iniciaremos o capítulo 6, que fala sobre os impactos socioambientais na Ásia, Europa e Oceania. Dentro desse capítulo, aprenderemos a reconhecer os principais impactos socioambientais ocorridos nesses continentes, ok? E para darmos início à nossa aula, eu trago aqui uma imagem, né? Essa imagem de abertura é um prédio onde fica o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, a antiga União Soviética, que hoje atualmente é a Ucrânia. Essa explosão ocorreu em 1986, que foi lançada assim uma nuvem radioativa que atingiu 1/3 da Europa. Uma explosão dessa, gente, causa um impacto muito, mas muito grande. O acidente nuclear de Chernobyl ficou conhecido como um dos maiores desastres nucleares da história. Foi um marco na luta pela conscientização acerca dos impactos causados pelas atividades humanas sobre o ambiente global. Ou seja, ela serviu de alerta para que as empresas precisassem assim se conscientizar sobre os impactos de que um acidente desse pode causar uma coisa muito grave, tanto para as pessoas, né, que estão ali ao redor, quanto para o meio ambiente. Então, a partir dessa tragédia, a compreensão sobre os impactos ambientais, elas ganharam um impulso. Impulso esses que fizeram com que as pessoas passassem a compreender melhor essas coisas, passassem também a questionar, a cobrar a transparência e a responsabilidade das autoridades sobre a construção e que acompanhasse essas atividades, principalmente a questão nuclear. A Eurásia, por ser um grande palco de avanços tecnológicos, é também repleta de exemplos de impactos ambientais. Sabemos que a tecnologia, ela nos proporciona muito conforto e muitas coisas boas e necessárias para o nosso dia a dia. Mas não podemos deixar de esquecer da questão ambiental, não é isso? Então, tudo tem um preço. Então, a forma com que esses recursos eles são explorados podem ocasionar um impacto muito grande ao meio ambiente. Então, esses recursos, eles devem ser utilizados de maneira sustentável, né, bem planejada, para que não seja tanto impactado o meio ambiente, ok? Vamos aprender agora sobre essa questão aqui de que o mar está desaparecendo, né? É um exemplo, trago aqui um exemplo de um lago de água salgada que antes cobria uma área de aproximadamente 66 mil quilômetros. Essa água passou assim a recuar a partir da década de 1960, quando um projeto mal planejado de irrigação passaram a ser implantada nesse lago. E nos cursos desses dois rios que deságua nele, né? O mar Sirdarya e o mar Amudarya, né? E esse mar, ele está aí entre o mar Aral, né? E faz fronteira com o Cazaquistão e o Uzbequistão, né? Duas antigas repúblicas soviéticas, entendeu? Então, ele está aí situado no mar Aral. Se vocês observarem na página 42 do livro de vocês vão ver uma imagem de satélite, né, que mostra duas imagens, né, do mar Aral em 1973 e e a outra imagem de satélite que é em 2016. Aí vocês vão passar a perceber que esse mar, né, esse lago de água salgada, eles estão assim recuando, né? Vocês aprenderão a fazer a comparação, né? E quais foram, né, algumas consequências, né? O que fez com que esse mar ele passasse assim a secar, porque se vocês observarem aí, eles estão secando. Então, uma das consequências que levaram
a esse mar assim recuar as suas águas foi as inundações e alterações nas salinidades, né, que afetaram aí 40% das terras irrigadas. Também o excesso de fertilizantes e pesticidas contaminou essas águas e afetou também o ecossistemas dos rios citados, né, desses dois rios. E outro problema também é que em 1990, mais de 95% das terras úmidas da região secaram. Então, esses exemplos mostram o uso da água e as atividades realizadas próximas aos corpos hídricos, que deve ser formada e planejada de forma sustentável, né? Então, essas consequências aí fizeram com que esse mar ele passasse assim a secar. Agora, assim, a gente analisa um ponto. Não estamos falando aqui de que essas atividades elas devem ser interrompidas, né? A atividade de irrigação, de fertilização, de pesticidas. Não estamos querendo falar isso, mas para que essas coisas, né, para que essas realizações dessas atividades aconteçam, elas têm que ser de forma bem planejada, né, bem cuidadosa, para que não ocorra, né, e não afete o meio ambiente, porque esses impactos, eles serão sofridos não só a natureza, mas também a humanidade, né? E essas águas, elas estão desaparecendo porque foi uma ação que desencadeou aí uma série de outros problemas, né? Algo aí não deu certo, não saiu da maneira que eles queriam, né? Não, ou seja, não foi bem planejada e aí vieram assim essas consequências, fazendo com que esse lago ele secasse, né? E como vocês podem ver aí, ele está secando, desaparecendo. Outro impactos ambientais que a gente vai analisar agora é a extração dos recursos no Ártico, né? Essa extração dos recursos no Ártico. Então, o avanço das mudanças climáticas nas últimas décadas tem produzido transformações nos ambientes polares, né? Então, o clima eles tem sido alterado. Então, a região ártica ela não possui recursos naturais protegidos por meio de tratados internacionais. E é aí que fica difícil, né? Então, se é algo que não tem proteção, então fica fácil de ser explorado. E um desses impactos que tem ocasionado nessas regiões é o impacto de navegação, ou seja, novas rotas marítimas para navios de transporte de cargas, né, alteraram aí o tempo de entrega de diversas maneiras, né? Também ocorreu assim a extração de recursos energéticos, especialmente no caso do petróleo, né? E assim afetaram, fizeram com que houvesse assim uma possibilidade de vazamento de óleo nesse ambiente, né, polar, ocasionando assim diversos ambientes, impactos socioambientais, tornando assim a natureza muito frágil, né? O planeta vem sofrendo com esses derramamentos de óleo nesse mar, né? E por quê, né? Os especialistas eles estão preocupados, né, com essa questão de vazamento de óleo, né? Isso porque ocorre esses vazamentos geralmente em ambiente de natureza frágil, né? E um vazamento de óleo nesse local pode trazer um dano irreparável para o meio ambiente. Entendeu? Então, aqui são alguns dos impactos socioambientais que têm ocorrido, né, aí ao mundo afora, né, principalmente aqui no Ártico. Entendeu, gente? Espero que vocês tenham tirado proveito e até mais.